orgânica? Me responda isso. Quantas químicas orgânicas vocês já estudaram? 1, 2, 3? Fala para mim, me situa aí. Acho que foram 2 semestres. Então, tu tá sabendo mais que eu, cara. Tu estudou isso há menos tempo que eu. Então, fala para mim aí. Qual alcano reage com O2? Olha que pergunta boa, hein? Essa é boa. Vou compartilhar a tela de novo. Fala para mim. Alcano reage com O2, gente? O que você acha? Tô aqui, pô. Hein? Ó. Qual alcano que você conhece? Deixa eu botar a tela grande. Vocês estão vendo a tela grande e a canetinha aqui, ó. Quer ver? Eu vou provocar vocês vão junto comigo. Caneta, assim. Se eu escrever isso assim, ó. Isso aqui você sabe qual é, não sabe? Esse hidrocarboneto aqui qual é, ó. Como é o nome, é o alcano mais simples que tem, com certeza vocês sabem isso. Se eu perguntar, vocês vão custar me dizer que é metano, porque vocês estão tímidos, né? Mas CH4 mais O2, olha aí, ó. Essa reação, gente, eu estou querendo pegar vocês pelo pé. Pegadinha, né? Então, eu te pergunto assim, querendo puxar seu tapete. Metano reage com O2? Vai lá, sim ou não? Questão de prova. Justifique. Fala para mim, prova oral para vocês no primeiro dia, vai lá. Metano reage com O2? Não sei muito bem. Eu acho que a ligação do carbono-carbono é difícil de ser quebrada. Sim, você acertou, mas ó, eu querendo facilitar a sua vida, eu agradeço a sua resposta, eu botei alguém que não tem nem ligação carbono-carbono. É verdade o que você falou, parabéns. Isso é Mas verdade. eu botei um hidrocarboneto Mas mais também não é simples. estável? Isso, ó. O parum affinis, eu não escrevi lá no rascunho, dizendo que era parafina, que era pouco afim. É pouco afim de reagir. Pouco afim de reagir, o nome mais bonito para isso é estável. Os alcanos são muito estáveis, gente. Por isso, olha bem, gente, para acabar qualquer dúvida que você possa ter, claro que a gente pode seguir explicando, mas para você não ter nem que titubear, não tem como ter dúvida. Os alcanos são estáveis enormemente. E para acabar com qualquer dúvida, eles não estão guardados por milhões de anos com pressão e temperatura elevada e ainda assim existem. Percebeu como eles são estáveis? Os alcanos são enormemente estáveis. E é por isso, só para você entender a química orgânica, que você começa o estudo de química orgânica por quem? Fala para mim. Onde é que você começa estudando química orgânica? Não é pelos hidrocarbonetos? E mais precisamente, não é pelos alcanos? Me fala se é ou não. É, pô. E você acha que isso é o quê? Simpatia do professor de química orgânica? Ele gosta de alcanos, começa a falar deles? Não é. É porque alcano, gente, você sabe isso, né? Só tem ligação carbono-hidrogênio e o colega aí lembrou, né? Tem ligações carbono-carbono. Não são só esses dois tipos de ligação do hidrocarboneto, ou carbono-carbono ou carbono-hidrogênio. E tem uma coisa chamada diferença, que a gente escreve com a letra delta, diferença de eletronegatividade, grava isso, cola para vocês. Quando você tiver em dúvida de alguma coisa na química, escreve isso aí, ó. Diferença de eletronegatividade. Isso explica meio mundo na química. O que acontece? Na ligação carbono-hidrogênio e na ligação carbono-carbono, a diferença de eletronegatividade é praticamente zero. Aqui é zero. Aqui é zero porque são átomos iguais. E aqui é praticamente zero porque a eletronegatividade do carbono é próxima do hidrogênio. Entende o que eu estou falando? Então, quando você tem diferença de eletronegatividade baixa, isso gera o que na química, hein? A palavra que o colega destacou aí. Quando você tem diferença de eletronegatividade baixa, a tendência é o que for na química ser estável, ok? Então, olha aqui, ó, a molécula de O2 aqui reagindo com alguém tremendamente estável. Aí eu te pergunto, mas O2 reage com CH4? Foi isso que eu perguntei, dizendo que queria puxar o tapete, lembra? Me fala, então, o oxigênio reage com hidrocarboneto? Se vazar gás na sua casa, né? O gás, o GLP,
é principalmente o propano, tá? É o propano e o butano. O propano é C3, lembra daquela forma do alcano? CnH2n mais 2? Se são 3 carbonos, o dobro mais 2, ó, isso aqui é o propano, certo? Então, propano reage com O2? Fala para mim. Propano vazou do gás do botijão da sua casa. Você tem medo daquilo? Qual o problema de vazar gás? Fala para mim. Por que você tem medo de vazar gás? Precisa ter medo ou não? Responde para mim aí, vai. Vazar gás é perigoso? Depende, professor. Se ele for inflamável. Não, mas eu estou te falando que é esse gás aqui, ele é inflamável. Ó. É o gás do botijão, propano. É perigoso? Se eu falar assim, ó, eu vou te botar na sala. Não tem perigo, não? O que você acha? Por que a gente tem medo de vazar gás? Explode? Pode pegar fogo. Mas, pode pegar fogo, mas e esses caras reagem entre si? Não. Sim ou não? Não. Não? Então por que pega fogo? Você sentiu que eu joguei a dúvida para vocês? Onde é que está a traição? A minha puxada de tapete está onde aí, gente? Ó, o que decide tudo na química, gente, é isso aqui, ó. Eu tinha que perguntar para vocês, ou vocês tinham que me exigir uma pergunta sem puxada de tapete, era eu te perguntar assim, CH4 reage com O2 nas CNTP, nas condições ambientes? Aí era uma pergunta sem puxada de tapete. Né? O metano reage com O2 ou o propano reage com O2 a 25 graus e uma atmosfera? A resposta é não. E é um não gigante. Eles não reagem nunca, em milhões de anos. Em milhões de anos vai ficar um olhando para o outro. Mas por que a gente tem medo e o vazamento de gás é perigoso? Sim. Porque pode ter uma fagulha. Você pode entrar em casa com gás vazado e clicar onde? Quando a gente chega em casa, o que a gente faz de noite? Aperta o interruptor, gente. E ali tem fagulha, tem fonte de ignição e vai tudo pelos ares. Percebeu? Mas a fagulha tem uma temperatura altíssima. Tá? A ignição do interruptor é isso aqui, ó, é a temperatura muito alta que joga tudo pelos ares. Entendeu a minha traição, a minha puxada de tapete? Então, metano ou propano ou qualquer hidrocarboneto reage com O2 nas CNTP é um não gigante, é um não de nunca. Tá ok, gente? Mas isso não é verdade com temperatura alta ou com fonte de ignição. E aí são as reações de combustão, de queima e a explosão. Tá claro? Eu não ensinei nada novo, eu só quis destacar isso para vocês. Legal isso? E eu só estou te mostrando que, a princípio, os alcanos são o quê? Lê para mim aqui. Estáveis. Tá? Por quê, gente? Eu falei que são estáveis, falei da temperatura, falei da pressão. Eu agora quero dizer para vocês, quero falar para vocês, que vocês pensem nessa diferença aqui, ó. O que tem de diferente nisso e nisso que eu escrevi aqui? Me expliquem aí. E aí a gente está perto de encerrar a aula de hoje, se você entender isso. O que muda daqui, né? C-C, para cá, C2-C. Falem, eu quero ouvir vocês agora aí. O que mudou? Isso aqui seria alcano, é isso? Aqui é alcano ou embaixo é alcano? Quem é quem aí? Fala para mim, vai. A palavra está com vocês. Em cima é alcano. E embaixo? Quando tem dupla, é alceno. Eis a questão. Olha para cá, gente. Estou marcando em vermelho aqui, ó. Ó, isso aqui é alcano, ó. C-C. Isso aqui é o comprimento da ligação, e aqui é C-2C. Olha o que aconteceu com o comprimento, ó. Encurtou. Sabe por que encurta? Por causa da dupla, né? Então, se eu quisesse fazer esse mesmo desenho meu de forma mais fiel, eu ia fazer o C-C assim, ó. Ia fazer o C-C assim, ó. Ó, o C-C, eu ia aproximar um carbono do outro. Esse desenho seria mais fiel. E mais,
eu quero dar uma interrompida na apresentação para mostrar a minha mão para vocês, ó. Eu quero mostrar a minha mão para vocês, porque uma vez um professor meu me explicou assim, né? E vocês vendo as minhas mãos, faça com as suas mãos aí, que você nunca mais esquece. Você está me vendo na tela? Tá? Sim, professor. Sim, né? Então, não, tá bom. Então, ó, eu vou representar cada uma das minhas mãos, eu estou querendo comparar o quê? Etano com eteno, tá? A molécula de etano, que tem 2 carbonos com uma ligação simples, tá? E a molécula de eteno, que tem 2 carbonos com a ligação dupla, ok? Esqueça meus braços, cada mão minha é o carbono. Então, aqui eu tenho o quê? Um CH3 na mão direita, um CH3 na mão esquerda, e a ligação simples. Agora eu tenho o quê? A ligação dupla, a mão direita é CH2, tá certo? E a mão esquerda é CH2. Tranquilo? Então, isso aqui é eteno, isso aqui é etano. Sim? Tá clara a representação? Faça isso com as suas mãos. O eteno, que é isso, né? Tem a dupla. Ó, eu não consigo girar minhas mãos, ó. Isso é propriedade química dos alcenos. Eles têm rotação impedida. Recordando sua química orgânica, os alcenos dão reações de adição, lembram disso? Os alcenos dão reações de adição. Você estudava a regra de Markovnikov, adição de HBr e HCl aos alcenos, lembram? Vocês estudaram isso, com certeza. Por que dá reação de adição nos alcenos? Porque com qualquer temperatura quebra o quê? Quando você tentar rodar uma das mãos aqui com dupla, o que vai acontecer? Vai quebrar quem? A ligação π. E aí esses elétrons da ligação π se abrem para polimerização. Isso tem tudo a ver com polimerização, que é o curso de vocês, tá certo? Eu não sei qual polimerização você já estudou, mas não tem poliadição, não tem policondensação. Você não estuda mecanismos de polimerização? Vocês já estudaram isso? Me fala aí, só para saber o que vocês sabem disso aí. Me fala, vocês já estudaram isso, né? Em alguma matéria aí. Sim? Sim. Então, como é que a gente polimeriza? Como é que você explica um polímero para quem nunca estudou nada? Você diz que tem que quebrar inicialmente exatamente quem? A ligação π. Tá? Então, por conta da ligação, perdão, da rotação impedida, né? Por que a rotação está impedida nos alcenos? Por causa da dupla ligação. Essa rotação impedida gera reatividade nos alcenos. Reatividade que não tem nos alcanos. Lembra? A gente chamou os alcanos de estáveis ou pouco afins, param afines. Por quê, gente? Quando tem ligação simples, você esquenta, ó, roda, gira, sacode, mas essa rotação permitida faz com que a ligação não quebre. Isso gera estabilidade nos alcanos. Isso não existe nos alcenos, por quê? Se você esquentar um pouco, forçar a rotação, vai quebrar a ligação π. É claro isso para vocês? Expliquei, deu para entender isso? Eu quis destacar para vocês o que então, gente? Porque os alcenos são instáveis comparado com os alcanos. Sim ou não? Me responde se você entendeu isso sinceramente. Posso seguir? Você entendeu isso, gente? Me fale aí sinceramente. Entender, sim, professor. Deu nenhuma pressa, então. Se você entendeu, eu fico feliz. E aí termino, né, esse momento nosso dizendo o quê? Eu quero só gerar uma caneta aqui, ó. Opção de ponteiro, caneta. Eu estou querendo, gente, te dizer que se você entendeu que os insaturados que são isso aqui, ó, né? Então, estou representando simplesmente aqui o eteno e comparando, foi o que eu fiz com meus dedos, com o etano, né? Você já sabe que o eteno é instável, por quê? Porque ele tem rotação impedida. E eu te falei, eu escrevi isso aqui, ó, quero que você me diga o que eu simbolizei com isso. Em algum momento da aula hoje, eu escrevi a letra P com uma seta para cima, a letra T com uma seta para cima. Isso significa o quê? Fala para mim. Quero que vocês falem para gerar fixação. Fala aí. O que é P, seta para cima, T, seta para cima, falando dos poços de petróleo? O que é isso?
Pressão e temperatura alta. Obrigado. Ora, pressão e temperatura alta por milhões de anos, gente, né? Isso aqui agindo sob a ligação dupla, olha como é que fica fácil para você agora. Qualquer alceno que pensasse em resistir por milhões de anos, em pressão e temperatura alta, isso aqui ia girar, ia quebrar a ligação dupla, e é por isso que nenhuma ligação dupla, nenhuma insaturação existe no petróleo. Escreva isso. Pouca gente tem clareza disso. Isso é muito importante para entender processo orgânico. Por isso eu deixo isso como primeira aula e peço sinceramente que você reflita, pense se entendeu isso claramente, tá? Porque você entende o refino, começa a entender de uma refinaria e dos processos de refino, se isso for claro para você. Isso não é claro em um monte de textos. Você lê um monte de textos, aulas sobre petróleo, e isso não está claro. Eu tive essa clareza porque eu trabalhei com controle de qualidade de petróleo, fazia análise e via isso. Então, fui aprendendo isso o tempo todo, tá? Então, resumindo, para concluir a aula de hoje, até porque a gente vai falar disso várias vezes à frente, o petróleo é uma mistura de quê? Apenas a nível de hidrocarbonetos. Ó, alcanos, alcenos, você sabe que não tem, ok? Eu posso te perguntar isso numa prova, você vai acertar. Então, tem saturados no petróleo? Não. Por quê? Porque isso é instável às condições de pressão e temperatura alta. Então, o petróleo vai ter apenas, ó, saturados, que são as parafinas ou alcanos, as cicloparafinas, que são os alcanos, os cicloalcanos, tá certo? Tem esse nome vulgar aqui, naftênico, é sinônimo de cicloalcano. E os aromáticos, tá? Então, passando para essa última página aqui, esse N aqui, gente, é de naftênico, tá? O N é de naftênico, esse N aqui é naftênico, mas naftênico é o quê? Fala para mim. Porque é um nome vulgar, você pode rolar uma dúvida. Quando eu ouvi a primeira vez falar em naftênico, eu não tinha certeza o que era isso, até porque é um nome vulgar. Naftênico é cicloalcano, ok? Então, cicloalcano existe no petróleo. O que mais? O P é P de quê? A indústria do petróleo gosta dos nomes vulgares. É P de parafínico. Mas parafínico é o quê? São os saturados, são os estáveis. Quem que é estável? Espero que você tenha entendido aí. Os alcanos, ok? E o A, não preciso explicar, é a mesma de quê? De aromático. E aí eu pergunto a você, se você lembra das suas aulas de química orgânica, os aromáticos davam reações de substituição no anel, lembra disso? Você estudava substituição aromática eletrofílica, substituição aromática nucleofílica, se era ativador, desativador, mas o tempo todo o anel aromático dava reação de substituição, ok, gente? Isso mostra o quê? A estabilidade do anel aromático. Então, último momento da aula, ó. Os petróleos no plural vão ter o quê? 3 letras. Para terminar a aula, eu quero que você me diga o que é isso. P, N e A. São os 3 hidrocarbonetos que um petróleo possui. O P de quê? Fala para mim. P de parafina, que é sinônimo de alcano, ok? Gravou? E o N é de quê? N de naftênico, que é sinônimo de cicloalcano. E o A de aromático. Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim? Me respondam aí. Sim, professor, sim. Sim? Então, o que a gente estudou na aula de hoje? Nós estudamos os tipos de hidrocarboneto, que é exatamente o quê? Os 3 tipos, você gravou. O parafínico, o naftênico e o aromático. Eu pergunto e quero ouvir. Petróleo tem alcenos? Responde para mim. Sim ou não? Fala aí, cada um de vocês. Petróleo tem alcenos? Me fala. Não, ok, gente? Não. Por que não? Porque alceno possui o quê? Dupla ligação.
Se tem dupla ligação, a rotação hot, estou abreviando hot, que é difícil escrever com esse negocinho aqui, ó, a rotação está impedida, né? Se a rotação está impedida, o que acontece com a dupla? Né? O poço de petróleo, quando falar com você de poço de petróleo, tem pressão elevada e temperatura elevada, né? Isso, por milhões de anos, o que acontece? Gente? Pressão e temperatura elevada vai quebrar quem? A dupla. Então, não existe alceno no petróleo. Só existem quais hidrocarbonetos? Parafina, que são os alcanos, o N, que é naftênico, que são os cicloalcanos e os aromáticos, ok? Estudamos os hidrocarbonetos do petróleo. Na aula que vem, a gente fala das impurezas. Quem são as impurezas? É o que não é hidrocarboneto. Mas aí a gente deixa para a aula que vem, porque aí já fica mais focado no início do processo orgânico, dos processos de refino. Tá? Com essa aula de hoje, e eu explicando para vocês sobre as impurezas na aula que vem, a gente pode começar a entender os processos de refino. Tá bom? Eu vou travar o filme e deixar vocês à vontade para falarem qualquer coisa aí. Para despedirem, para me perguntar, para conversar, interromper a gravação. Eu mando essa